Olá, está no ar o Stand Up News em edição especial para a Semana de Comunicação da Faculdade Pinheiro Guimarães. Hoje nós vamos mostrar as matérias realizadas pelos alunos que estão concorrendo à melhor reportagem do ano. Os nossos quadros Cooking Up, Pode ou Não Pode e Agenda Cultural voltam na próxima edição. O verão está chegando e a busca por uma estrutura física perfeita só aumenta. Para conseguir um corpo sarado e um abdômen trincado de forma rápida, o uso de esteroides anabolizantes cresce a cada dia. Mas você sabe os riscos que eles causam à saúde? Acompanhe na reportagem de Grazi Moura. Na academia, o ritmo é pesado. São horas de investimento que muitas vezes só dão resultado após meses de treinamento. Para ter músculos perfeitos, algumas pessoas acabam fazendo uso de esteroides anabolizantes, substâncias relacionadas ao hormônio masculino. Algumas pessoas têm deficiência na produção desses hormônios e, medicamente, a gente usa essas substâncias análogas dos hormônios naturais como tratamento, como reposição para as pessoas que não produzem adequadamente. Os efeitos colaterais são potencialmente graves, hepatite, câncer de fígado, câncer testicular, que podem levar à morte. Os esteroides anabolizantes, eles provocam hipertrofia muscular, e a gente precisa lembrar que o coração também é um músculo. Os anabolizantes atuam na estética dos músculos porque aumentam a capacidade do corpo de absorver proteína. Eles ajudam a queimar gordura, deixando os músculos mais aparentes e definidos. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SEBEM, constatou que no Brasil houve um aumento do uso de anabolizante entre os frequentadores de academia. Dos 3 milhões de praticantes de atividades físicas, 55% fazem uso de esteroides. Homens e mulheres com idades entre 17 e 30 anos são os principais usuários dessas substâncias. O perfil geralmente são pessoas que valorizam muito a composição corporal, que querem um corpo muito atlético, que está passando os limites da saúde, visando ali uma alta performance. Pessoalmente eu não uso, eu conheço pessoas que usam, mas eu acredito que as consequências, os benefícios não superam as consequências negativas que isso tem para a sua saúde. Visando a melhora do rendimento físico, eu acho que é algo bom, mas pelos efeitos colaterais, eu acho que não seria algo bom a longo prazo. Eu acho algo desnecessário, que é algo imediato e que o futuro vai ser cobrado. Então, eu nunca usei, não conheço ninguém e também não recomendo. No Rio de Janeiro, o uso de esteroides aumenta ainda mais no verão, época de bastante calor, em que as pessoas vão à praia e mostram mais o corpo. É muito comum ver mulheres musculosas, homens com abdômenes definidos desfilando no carnaval carioca. Na ânsia de obter o resultado rápido, os praticantes de academia compram ilegalmente esses medicamentos, usam sem o conhecimento médico e prejudicam a saúde do corpo, podendo chegar a ter sequelas irreversíveis, problemas cardíacos, hipertensão arterial, complicações no fígado, distúrbios psicológicos, acne severa, estrias, crescimento exagerado dos pelos, atrofiamento dos testículos e aumento do clitóris são os principais efeitos colaterais. Alguns são possivelmente reversíveis com a suspensão da medicação, do uso das substâncias, e outras vezes não. O aparecimento de cânceres, de neoplasias, não é reversível, vai ter que ser tratado como qualquer câncer de fígado, câncer testicular em qualquer outra pessoa. Eu malhava já há 7 anos e não conseguia obter os resultados. E fui nos anabolizantes porque, enfim, não tinha condição de evoluir mais do que eu tinha chegado. A gente orienta muito, condena qualquer tipo de uso de suplementação fora do que um nutricionista credenciado possa orientá-lo. A nutricionista Amanda Barros diz que é possível ficar em forma só com alimentação saudável. Ela relata que existem alimentos que têm a mesma função dos anabolizantes, porém de maneira natural e sem prejudicar a saúde. A forma mais segura de se ganhar peso, se ganhar massa muscular, é através de uma alimentação saudável. A nutricionista diz ainda que pode demorar mais tempo
mas essa é, sem dúvida, a melhor maneira de deixar o corpo em forma e mais saudável. Sem ter que lançar mão de anabolizantes, que são substâncias que vão levar a danos não só cardiovasculares, mas outros danos também para o nosso organismo. Veja no próximo bloco dicas de alimentação para quem estuda e trabalha e como a culinária japonesa foi implantada no Brasil. A vida corrida dos estudantes que trabalham resulta em refeições inadequadas. Cuidado! O hábito da má alimentação traz riscos à saúde. Ter uma alimentação saudável nem sempre é fácil, ainda mais para as pessoas que estudam e trabalham. Visitamos a Faculdade Pinheiro Guimarães, no Catete, zona sul do Rio de Janeiro, para conversar com alguns estudantes. A maioria tem essa dupla jornada. Eles relatam que a falta de tempo por causa da rotina agitada traz dificuldades na hora de se alimentar bem. Eu levanto às 5 horas da manhã, vou trabalhar e chego em casa, depois do trabalho vou para a faculdade e chego em casa 00:30. Então eu não tenho tempo de fazer comida, então eu como hambúrguer, salgado, açaí. De manhã eu não como muita coisa, tomo só um café e fico com a barriga vazia até dar umas 12:00 e pouca. Aí sempre almoço bobeira, fritura, mas sempre com arroz e feijão. E à noite, como eu faço faculdade à noite, eu tenho que comer algum salgado na faculdade, aí indo para casa, mais 11 e pouca da noite que eu vou jantar. Mesmo com essa vida agitada, algumas pessoas ainda conseguem ter algumas vantagens. Quando eu estou trabalhando, eu tenho um controle mais rígido da minha alimentação, que eu sempre tomo café da manhã, sempre almoço no horário certo, então eu acabo pegando uma rotina de alimentação. Mas no dia a dia, nem todo mundo consegue conciliar trabalho, estudos e uma rotina de alimentação saudável. A cantina da faculdade, sempre bem movimentada pelos alunos, oferece algumas opções de lanches. Salgados, doces, biscoitos. Os salgados são sempre mais procurados, porém nem sempre os mais saudáveis. Muitos procuram o cheeseburger ou os croissants e alguns, um pouquinho, minoria, os integrais. Diogo Fernandes é aluno do 2º período de jornalismo. Ele estuda à noite e, quando sai da faculdade, vai direto para a farmácia onde trabalha durante toda a madrugada. Alimentos práticos e rápidos são a primeira opção para matar a fome. Na maioria das vezes eu termino comendo o que dá para comer. Um salgado, um biscoito, com suco. Comida mesmo eu só como uma vez por dia, que é o meu almoço. Janta, na maioria das vezes eu não consigo jantar. O estudante conta que a correria do dia a dia é o motivo para que ele não consiga seguir um padrão saudável de alimentação e reconhece que esses hábitos alimentares ruins podem trazer problemas à saúde. Eu não consigo ter tempo para preparar uma alimentação saudável, sabe? Um arroz, feijão, fruta, legume. Para mim não dá tempo, porque eu estou sempre na rua, estou sempre correndo, estou sempre indo de um lugar a outro. Uma má alimentação pode influenciar diretamente no desempenho do aluno. A falta de nutrientes necessários para o organismo pode resultar no aparecimento de doenças que causam o déficit de atenção e de energia. Uma alimentação ruim, também por sua vez, ela acaba por deixar aquele aluno, de uma certa forma, mais cansado. Então, ele durante o dia, ele não vai ter energia para conseguir estudar, para conseguir, de repente, se concentrar numa prova. Alguns alimentos que estão bem presentes na vida desses jovens deveriam ser evitados ou substituídos. Alimentos fritos, refrigerantes, sucos industrializados e dar preferência a frutas, hortaliças, legumes, cereais integrais. Antônio Gadelha, aluno do 5º período de jornalismo, chegou a adquirir um problema no pé por causa do excesso de peso. Era uma bola, só comia besteira. Precisou procurar um especialista para reeducar os hábitos alimentares. Hoje segue uma rotina de refeições com horários controlados e pautada em alimentos que ele mesmo traz de casa, mais leves e saudáveis. Com iogurte, com maçã, bastante água, tudo isso para poder voltar ao peso normal. E também não ter um descontrole, porque a gente sabe que estudar e trabalhar é complicado. Estresse leva você a comer. E aí você tem que equilibrar o que você está comendo. Nem sempre é obrigatório comer de 3 em 3 horas. O importante mesmo é manter-se alimentado. Como dica, que a gente dá para quem está o dia inteiro fora, realmente é carregar uma fruta seca ou uma fruta mesmo in natura que seja de fácil transporte. Cada vez mais a culinária japonesa ganha espaço no paladar dos brasileiros. Não é à toa que tantos restaurantes estão aderindo à culinária do Japão.
Eu fui conferir ao que se deve esse sucesso. A culinária japonesa, há alguns anos, era vista como exótica. Porém, hoje, ela ganha mais adeptos a cada dia. O Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de japoneses no país, segundo os dados atualizados da CIA referentes a 2015. Essa grande concentração de japoneses contribuiu para a criação do bairro da Liberdade, que é considerado um pedacinho do Japão em São Paulo, com cerca de 400 mil japoneses e descendentes. A culinária japonesa ela caiu no gosto da população brasileira, né? E mesmo aqueles que estranhavam o peixe cru, hoje em dia aderiram também, né? Porque não é qualquer peixe, né? É um peixe de alto mar. A forma de preparo é uma forma muito higiênica, então não é uma coisa feita de qualquer maneira. Marileia Inoue, historiadora e socióloga, explica que esse amor dos brasileiros pela comida japonesa se deve também às adaptações feitas por nós à culinária tradicional. Como no caso do Califórnia, por exemplo, Califórnia não é alguma coisa tipicamente japonesa, né? Que tem manga, pode ter morango, pode ter frutas, né? Isso aí é um elemento novo que foi adicionado à culinária tradicional. A culinária japonesa original é considerada por muitos uma das mais saudáveis do mundo, porque tem baixo teor calórico. Mas como fica o valor nutricional dessa comida sofrendo todas essas modificações? Minha opinião, deveriam estudar um pouquinho mais sobre a culinária japonesa, porque nem sempre a comida japonesa é sinônimo de leve. Aqui no Brasil eles usam muito o molho shoyu nas preparações japonesas, que é um molho feito com sal, corante caramelo e glutamato monossódico, que são 3 substâncias que a gente tem que ter um controle. O sal, se consumido de forma controlada, não vai trazer malefícios para a saúde. Porém, o corante caramelo e o realçador de sabor glutamato monossódico estão sendo relacionados, entre outras coisas, com maiores chances de ter câncer. Então, são substâncias que precisam ser evitadas. Um dos restaurantes japoneses mais famosos no Brasil, o Cone do grupo Trigo Franquias, surgiu aqui na zona sul do Rio de Janeiro e está há 12 anos no mercado. Até 2015, a rede já possuía mais de 108 lojas em pelo menos 11 estados do país. Por que será que o brasileiro está aderindo a essa culinária tão diferente do nosso tradicional feijão com arroz? Primeiro porque é muito bom, né? O paladar é muito bom, é muito gostoso. Eu acho que aconteceu uma questão mercadológica, porque você vê que eu sou de Porto Alegre, moro no Rio, e nos 2 lugares se popularizou. No início eu achava estranho, mas depois você toma gosto mesmo. É uma comida leve e pro nosso clima, que é bastante quente, acaba sendo uma opção bacana pra gente diversificar e não ficar caindo na mesma mesmice de arroz, feijão, bife, batata frita que a gente costuma comer. Já Rodrigo Parente, dono do restaurante japonês Oficina do Sushi, acredita que o segredo do sucesso é a inovação. Tem muitos maquimonos, sushi, sashimis diferentes aqui, entendeu? Então a gente acaba fazendo um sucesso por inovar. E o cliente sempre quer novidade. A gente sempre está tendo novidade. Rodrigo conta com uma clientela fiel. Varia muito, né? Durante semana de 100 a 150 clientes por dia. E fim de semana chega num sábado 300, atender 300 clientes. A comida japonesa também já chegou ao prato da criançada. A minha mais velha, com 7 anos, já comeu. Ela acha estranho, porque não é rotina na nossa casa. A gente come em momentos especiais ou ocasionais. Ela acha estranho, mas ela já comeu e tem curiosidade sempre que a gente sai para comer. É estranho, mas o gosto é bom. E como será que os japoneses e seus descendentes têm visto as adaptações feitas à sua culinária no nosso país? Meus pais, por exemplo, eles comem, né, qualquer fritura, até Hot Philadelphia come sim, comia, né? Meu pai faleceu, mas comia, né? Mas não era para sempre não. De vez em quando olha assim, de novo, aí já não, né? Mas assim, uma vez por mês comia. Não sou muito fã desse tipo de adaptação, mas como a culinária japonesa é uma comida bem diferente, eu acho muito válido outros estabelecimentos introduzir de uma forma assim
menos radical, uma parte da comida japonesa, né? Mesmo que seja de uma forma que a gente não reconhece como comida da nossa terra, entendeu? Mas eu acho super válido. Após o intervalo, nós vamos viajar no tempo com uma matéria sobre o rádio. Não saia daí! Com quase 100 anos de existência, o rádio continua sendo um dos veículos de comunicação mais queridos pelo povo. Mesmo com os avanços tecnológicos, o veículo ainda tem o seu espaço e conquista o coração dos jovens. 94 anos. Uma idade que revela emocionantes histórias. Esse é o tempo de existência do rádio no Brasil. De lá para cá, o rádio se renovou. Grandes nomes como Gil Gomes, Samuel Correia, Haroldo de Andrade e entre outros comunicadores contribuíram para a evolução deste importante veículo de comunicação. Rua do Russell 434 na Glória. Esse é o endereço dos mais informados do rádio brasileiro. Aqui funciona a Rádio Globo do Rio de Janeiro, uma das rádios mais tradicionais do estilo popular no Brasil. O comunicador Antônio Carlos apresenta o seu show diariamente há 40 anos no ar. Antônio Carlos! Bota a música da Juju aí, bota aí! Considerado como despertador do Brasil, o programa é líder absoluto de audiência no rádio carioca. Obrigado, meu povo! O programa traz notícias atualizadas do trânsito direto de um helicóptero. Nosso repórter voador Jordan Alves no helicóptero da Globo sobrevoando o Rio. Alô, Jordan, como é que tá o trânsito agora, meu amigo? Meu amigo, a situação não está nada fácil para quem deixou para voltar do feriado prolongado. O funcionário público Carlos Félix, de 54 anos, é ouvinte assíduo de Antônio Carlos desde 1987 e fala da importância do programa em seu dia a dia. O show do Antônio Carlos é a dinâmica do programa, porque você tem notícias, você tem bastidores da televisão, né? Você tem bastidores da televisão, você tem o esporte. O esporte, Edson Mauro entra no programa Show do Antônio Carlos falando de esporte e eu quero saber do meu time, eu fico ligado para saber do meu time. Brincadeiras também, eles me divertem, né, com as brincadeiras. Para Antônio Carlos, o rádio passou por uma mudança ao longo de sua história, adaptando uma nova linguagem com a chegada da internet. Sempre muda, a internet é da maior importância, né? A internet é fantástica, né? A internet é um caminho sem volta, né? Além da internet, ouvir rádio nos dias de hoje tornou-se uma opção bem diversificada. Você costuma ouvir rádio em que plataforma? No celular. Mais pelo celular, mas também outro pela internet, de vez em quando. Pela internet, porque é mais fácil de acessar e tem uma maior rapidez. Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio, para saber as notícias, escutar uma música, principalmente uma reportagem, isso aí que eu faço. Do analógico para o digital. Com 54 anos de profissão, o sonoplasta Wagner Gonçalves fez uma análise sobre a parte técnica do rádio, com a chegada das novas tecnologias. No tempo que eu comecei, nós trabalhávamos com fita. E era acetato e fita rolo. Era máquina de 2 canais só. E hoje a evolução foi muito grande na parte técnica. Hoje você trabalha com computador. O computador faz o programa para você. Para a especialista Tatiana Couto, as mídias sociais têm contribuído para o processo de longevidade do rádio. Hoje, com a internet, a mesma rádio pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo. E isso eu acredito que possa auxiliar, né, a aumentar o público. O jornalista André Luiz Cardoso destaca a internet como uma nova ferramenta de valorização do rádio contemporâneo. A internet e as redes sociais, elas vieram e até valorizaram bastante o veículo rádio. Então, informações que antes o ouvinte ligava para participar na rádio, hoje em dia ele participa mandando áudio, mandando imagens daquela informação. Então ele passa a fazer parte daquele conteúdo da programação. E diante de tantas evoluções, o rádio continua se reinventando, sendo um dos maiores meios de comunicação de massa e de alcance entre o público. O
O Stand Up News fica por aqui. Você pode rever essas e outras edições no nosso canal do YouTube. Até a próxima!